Olá, pessoas! Todo mundo bem? Seguinte, troquei de blusa pra fingir que eu gravei em outro dia. Ninguém percebeu isso, né? Ninguém percebeu que eu tô com o mesmo coque, com a mesma cor de batom, com o mesmo brinco. Ninguém percebeu isso, tá? Mas, como eu não gosto que as fotinhas no YouTube fiquem com a mesma roupa, eu troquei a blusa, tá? Então, se perguntarem, eu gravei isso em outro dia, tá bom? Vamos dar continuidade na nossa matéria, ok? Aula de literatura. Vamos ter aula de literatura e agora a gente vai começar a estudar os movimentos literários. Isso foi o Aladim, não foi a Capitu, tá bom? A Capitu é uma mocinha legal. Isso daí foi o Aladim. Mas agora nós vamos começar os movimentos literários propriamente ditos, ok? Vamos só entender que como o Brasil foi descoberto por Portugal, nós falamos a língua portuguesa, correto? Me perdi, peraí. Como o Brasil foi descoberto por Portugal, nós falamos a língua portuguesa. Historicamente, nós estudamos a literatura portuguesa, ok? Então, é costume que nós comecemos a estudar a literatura portuguesa para depois a gente estudar a literatura brasileira, ok? Então, eu tô só avisando isso porque nós vamos começar a estudar a produção literária de Portugal e demora um tempinho pra gente entrar na literatura produzida no Brasil, ok? Tudo bem? Então, hoje nós vamos entrar na... Tá chegando um monte de notificação do WhatsApp aqui, tô me perdendo. Mas nós vamos entrar no movimento literário chamado de trovadorismo, ok? O trovadorismo recebe esse nome porque os grandes produtores da literatura trovadoresca eram os trovadores. Os trovadores nada mais eram pessoas que tocavam instrumentos musicais e declamavam poesias em palácios, em festas e por aí vai. Então, por isso que o trovadorismo recebe esse nome, ok? Certinho? Hoje nós vamos ver o contexto histórico e social que deu origem, que deu o impulso para que o trovadorismo existisse. E sim, gente, eu vou contar uma coisa. A gente só consegue entender a literatura a partir do momento que a gente entende o momento social o momento histórico pelo qual a sociedade passava. O contexto histórico é fundamental para que a gente entenda por que os autores escreviam daquela forma. Vocês entenderam? Ok? Então, meus amores, é bom que vocês aprendam que a história nada mais é do que uma disciplina auxiliar da literatura. Ok? Certinho? Mas vamos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo é um movimento literário que surgiu na Idade Média, ali por volta do século V depois de Cristo, e ele vai mais ou menos até o século XV. Não o século XV todo, tá? A gente tá falando comecinho do século XV. Então, vocês percebem que é um período histórico longo que a gente tem com o trovadorismo em vigência. Isso porque esse foi um momento em que Portugal, enquanto território, ainda estava se adaptando, né? Vocês devem lembrar que nessa época o sistema vigente, o sistema social vigente era o feudalismo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ok? Então, assim, o trovadorismo foi o movimento artístico e literário que tomou conta de Portugal e de boa parte da Europa durante praticamente 10 séculos, ok? Vamos entender
qual que era o território português durante esse período. Vocês estão vendo esse mapa aqui, ó? Esse mapa é como Portugal tem a ver com o território de Portugal hoje em dia. Vocês podem observar que Portugal faz fronteira com a Galícia, que é esse território da Espanha. Tá todo mundo vendo? Durante esse período, esse território da Galícia e esse território de Portugal eram um país só, enquanto a Espanha era outro país. Tá claro isso? Só depois, ali, século XIII mais ou menos, é que essa divisão realmente aconteceu. E aí a Galícia se juntou à Espanha e Portugal ficou com as fronteiras da forma como a gente conhece hoje. Certinho? Tanto é que, se não me engano, até hoje a Galícia tem movimentos separatistas da Espanha, ok? Mas, durante o trovadorismo, esse pedacinho da Galícia e Portugal, eles eram somente um território. Tanto é que a língua falada na época não era somente o português, e sim o galego-português, que é uma mistura do galego, que é um dialeto espanhol, com o português. É por isso, inclusive, que hoje nós temos várias palavras que são cognatas entre o português e o espanhol, porque em um momento, além logicamente de todas essas línguas terem tido origem no latim, em um momento o espanhol e o português foram uma língua só, que é o galego-português. Tá claro, gente? Vocês entenderam? Bom, além disso, nós tínhamos nessa época também a igreja como grande detentora do poder da sociedade. Vocês têm que lembrar que a igreja e os reis, né, eles eram os grandes poderes da sociedade. Isso fazia com que a sociedade, de forma geral, fosse teocêntrica, ou seja, Deus era o centro da sociedade. Isso fazia com que a sociedade vivesse de forma bem rígida os valores cristãos. Por que eu estou falando isso? Simples, porque esse tipo de raciocínio era refletido na produção literária que a gente vai ver na próxima aula. Vocês estão entendendo? Então anotem isso com bastante atenção. A igreja tinha grande poder e a sociedade vivia rigidamente os valores cristãos, sendo uma sociedade teocêntrica. Certinho? Além disso, o sistema econômico vigente era o feudalismo. Isso quer dizer que nós tínhamos um sucerano, que era um rei, que era o dono, não é mesmo? E seus servos, né? Como é que eu vou explicar isso? As pessoas que serviam a ele. Esse conceito de ser homem de outro homem, né? De ser servos, também se reflete na produção literária dessa época. Então, vocês vão perceber que, como eu disse na aula passada, que os valores sociais da época se refletem de forma muito fundamentada na produção artística e literária daquele movimento. Tá claro, gente? Vocês estão entendendo? Então, se nós temos uma sociedade teocêntrica, uma sociedade feudal, consequentemente, nós temos uma sociedade patriarcal. Se nós temos uma sociedade patriarcal, as mulheres aí, elas não têm voz, né? Elas vão ser aquelas que são detentoras do pecado e elas são reprimidas. E não, isso não é papo de empoderamento, eu não tô falando de nada disso. O que eu tô falando é que
os homens, os chefes das famílias, eles decidiam o futuro das filhas, das mulheres. Isso se reflete, inclusive, na produção literária. Por quê? As mulheres não podiam escrever, eram somente homens que escreviam e elas não tinham voz na produção. Vocês estão entendendo? Então, assim, a mulher, nesse momento, ela é nula, ok? Ela vai ser objeto de adoração, mas ela não vai ter escolha se ela quer ou não ficar com a pessoa, ok? Até porque, meus amores, a educação nesse momento era extremamente restrita. Vocês devem pensar que na época do feudalismo, e sinceramente até pouco tempo atrás, a educação era algo caro, não é? Não era qualquer pessoa que tinha dinheiro para arcar com isso. Então a educação era restrita somente à aristocracia, somente à nobreza. Então nesse momento a educação, né, o letramento era destinado somente para o entorno do castelo, somente para a família real, para aquelas pessoas que eu tô muito descabelada, para aquelas pessoas que estavam no entorno da família real. Consequentemente, quem tinha o dom de produzir a literatura eram essas poucas pessoas que eram letradas. Tá claro? A mulher, logicamente, não era letrada e ela não podia fazer parte desse processo artístico. Ah, coisa importante. Se nós temos um país com formação de fronteira ainda e uma língua também em formação, consequentemente, nós vamos ter uma manifestação literária em formação. Por isso que vocês vão perceber na próxima aula que a maioria esmagadora de produção vai ser em poesia e não em prosa. Vejam comigo, quando vocês estão aprendendo uma nova língua, vocês saem lendo textos longos ou vocês começam escutando música? Escutando música, né, cabeçudos? Né? Isso porque quando você está adquirindo ainda uma nova língua, é muito mais fácil você lidar com rimas e versos do que com longos textos. Isso também se reflete na produção literária, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um quadro que chama A Dama e o Unicórnio, que é esse aqui. Eu vou deixar ele grandão para vocês, mas eu quero que vocês observem como é que a manifestação artística de forma geral nessa época era extremamente rudimentar. Vocês percebem como é que a gente não tem noção de espaço, de proporção. Observem como é que a dama que está no centro, ela é praticamente uma gigante se comparada à dama de companhia dela. E que os coelhinhos e as árvores que estão na floresta, que deviam dar a ideia que estavam atrás dela, aparecem na realidade que estão voando em torno dela. Isso porque, tal como a língua estava se estruturando, a produção artística de forma geral também estava se estruturando. Gostaram disso, meus queridos? Mas vamos entender então por que eu falei que aqueles aspectos históricos seriam fundamentais para a gente compreender as manifestações artísticas. Lembra que eu falei sobre a vassalagem, né? A vassalagem nada mais é do que um servo que se entrega para o seu dono, não é? Para o seu sucerano. Na produção literária do trovadorismo, nós temos essa vassalagem amorosa, que é um cara, e depois eu vou explicar isso com calma, que entrega incondicionalmente o seu amor para uma mulher. Isso também pode ser chamado de amor cortês, que é um homem de uma condição social, porque é um homem baixo, né? De uma condição social mais baixa, que se apaixona por uma mulher mais rica
Geralmente a mulher de seu sucerano e que nunca vai poder ficar com ele. Entenderam? Isso também pode ser ligado ao sentimento de coita amorosa. Isso, coita amorosa, e sim, tem a ver com aquela significação de coito, tá? A coita amorosa nada mais é do que um amor que nunca vai ser realizado, concretizado. Vocês entenderam? É fundamental que a gente entenda os conceitos históricos do trovadorismo, do período trovadoresco, para que a gente entenda os conceitos e a produção artística do trovadorismo. Vocês entenderam? Tá claro isso, gente? E aí vocês devem estar pensando assim, mas Thaís, conta aí, quem é que produzia esses negócios? Bom, quem realmente escrevia a produção é chamado de trovador. Para ser bem sincera, os trovadores mesmo eram reis e pessoas da alta nobreza, ok? O segrel, eles eram fidalgos, pessoas que eram letradas, mas que não eram da alta nobreza. O segrel, além de produzir, ele também cantava, coisa que o trovador raramente fazia. Entenderam? Há ainda o jogral. O jogral era um cara do povo, um plebeu. Ele era pobre e se apresentava em troca de dinheiro. O segrel não compunha a produção. Ele não sabia escrever. O jogral era quem geralmente se apresentava para o exército, em tabernas, em festas populares. Entenderam? E o jogral, ele era acompanhado sempre de uma soldadeira. A soldadeira era uma mulher de má fama, olha pra você ver, só porque ela se apresentava junto com o jogral, dançando e recolhendo o pagamento dos espectadores. Entenderam? Ela podia até nem fazer nada, mas ela não tinha fama boa porque ela participava da apresentação. Sacaram isso, meus amores? Isso tem muito a ver com os costumes e com a moral da sociedade trovadoresca. Por isso, mais do que nunca, vocês têm que entender os conceitos de teocentrismo, ok? De sociedade cristã, certinho? De feudalismo, tá? De vassalagem. Tá tranquilo, meus amores? Tudo ok? Por enquanto é só, aliás, por hoje é só, mas na próxima aula nós vamos falar da produção trovadoresca em si. Qualquer dúvida, me gritem, não fiquem com isso encroado. Eu espero que vocês tenham gostado e tô à disposição, ok? E tô morrendo de saudade. Beijinho da titia Thaís.